Painel de Notícias. Os destaques da Justiça Federal da Primeira Região. Seção Judiciária do Pará ganha mais uma nova vara federal e a segunda turma recursal. TRF da Primeira Região condena um homem pelo crime de exploração dos serviços de radiodifusão. União e o Instituto Aéreo de Seguridade Social são obrigados a pagar complemento de aposentadoria dos ex-funcionários da Varig. Essas e outras informações você acompanha no painel de notícias que começa agora. Para atender à grande demanda de processos, a Seção Judiciária do Pará conta agora com uma nova vara federal e turma recursal. A 12ª vara terá competência de juizado especial cível. Já a segunda turma recursal permanente vai processar e julgar os recursos dos juizados especiais federais. Confira na reportagem. Atualmente, mais de 40 mil processos tramitam nos juizados especiais federais do Pará e cerca de 20 mil recursos vêm desses jefes e dos juizados do Amapá, já que as turmas recursais do estado são as responsáveis por apreciar também os recursos dos jefes amapaenses. Essa demanda era atendida por 3 varas de juizados e por apenas uma turma recursal, mas agora a situação mudou e o julgamento dos processos será mais célere. Isso porque foram instaladas na Seção Judiciária do Pará mais uma vara de juizado especial federal e a segunda turma recursal. A vara de juizado vai implementar o processo de julgamento iniciado e distribuído para as varas de juizado no primeiro grau. E a nova turma recursal, ou seja, a segunda, vai viabilizar maior rapidez no julgamento dos recursos tomados dessas decisões das varas de jefe, para que o Estado do Pará e do Amapá deem uma total prestação jurisdicional no mais curto espaço de tempo. De acordo com o diretor do Foro da Seção Judiciária do Pará, a população mais carente é quem sai ganhando com a inauguração das 2 novas unidades. Agora nós vamos ter as condições ideais para que o princípio de amplo acesso à justiça que está previsto na Constituição seja concretizado. O coordenador dos juizados federais do Pará ressaltou que o momento é importante, sobretudo para o jurisdicionado do Pará, que vai ver uma maior efetividade da justiça. Ele falou também sobre a importância da segunda turma recursal. A segunda turma ela vai permitir essa saída de processo, ou seja, a efetivação, né, da justiça, porque a entrada é muito grande, mas o grande problema era geralmente o quê? Você dá essa saída, né? E com a criação da segunda turma, essa saída vai ser bem mais rápida. A juíza Karina Sena ficará à frente da 12ª Vara Federal e contará com a ajuda dos novos servidores. 9 deles tomaram posse pouco antes da solenidade de instalação. O juiz federal José Ayrton de Aguiar Portela está na presidência da segunda turma recursal. Diversas autoridades acompanharam a cerimônia. Jurisdicionado, né, para o usuário aqui do Pará é uma alegria muito grande, né, porque você tem realmente mais servidores, ou seja, vai ser mais um esforço, né, a somar. Quem ganha é exatamente o cidadão que mais necessita da justiça, aquele que menos é alcançado pelo braço do Poder Judiciário. A Justiça Federal condenou um homem a pena de 2 anos de detenção e 10 dias multa pela exploração ilegal de serviços de radiodifusão. O acusado foi flagrado no dia 14 de março de 2008 por agentes de fiscalização da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, na cidade de Belmonte, na Bahia. Ele explorava de forma clandestina a atividade de radiodifusão sonora com o nome de Rádio Cultura FM, sem a devida autorização legal. Com essa razão, no dia 24 de setembro, o MPF, Ministério Público Federal, apresentou denúncia contra o réu. Em primeira instância, a terceira turma entendeu que ficaram devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito, o que resultou na condenação do réu a 2 anos de detenção. Desse modo, o denunciado recorreu ao TRF1, requerendo absolvição na aplicação do princípio da insignificância. O acusado argumentou que não era o responsável pela rádio, pois não exercia e nem representava qualquer cargo de direção
e que a responsabilidade era do pai dele, presidente da associação na época dos fatos. O colegiado não aceitou os argumentos do apelante. Para a desembargadora federal Mônica Cifuentes, não cabia a aplicação do princípio da insignificância, porque a razão principal estaria no fato da conduta não poder ser considerada ofensiva e de baixo grau de reprovabilidade. A magistrada destacou que, de acordo com o argumento apresentado pelo réu, de que a responsabilidade da rádio era do pai dele, quando houve a fiscalização pela Anatel, ele alegou ser o dono da associação. Desse modo, não restaram dúvidas de que ele, presidente da associação por muitos anos, seria o responsável pelo crime. A Justiça Federal do DF também é parceira do Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão, o Na Hora. O programa tem o objetivo de reunir representações de vários órgãos públicos para prestação de serviço ao cidadão sem burocracia. O Na Hora conta com a participação de 28 instituições, entre elas o INSS, Procon e Detran. A Justiça Federal atua na parceria por meio de um programa ligado à internet que disponibiliza o acesso ao sistema gratuito de certidões negativas. As unidades de atendimento do Na Hora estão localizadas no subsolo da rodoviária de Brasília, plataforma D, no 3º piso do Shopping Top Mall em Taguatinga, no Serra Shopping em Sobradinho, no setor central do Gama e em frente à Praça do Cidadão, na Ceilândia. O Na Hora funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 7 horas da noite. Aos sábados, o atendimento ocorre das 7h30 da manhã à 1 da tarde. Mais informações pelo telefone 156. Após a apelação do Sindicato Nacional dos Aeronautas e da Associação dos Aposentados da Transbrasil, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que a União e o Instituto de Seguridade Social Aeros deverão manter o pagamento dos planos de benefícios consolidados na época da existência dos planos Varig e Transbrasil. Os apelantes estariam recebendo valores reduzidos. Acompanhe o caso na reportagem. A União e o Instituto Aeros de Seguridade Social, fundo de pensão dos ex-funcionários da Varig, terão que manter o pagamento de complementação de aposentadorias, pensões e auxílios-doença exatamente da forma como era feito às vésperas da liquidação dos planos Varig e Transbrasil. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e deve ser cumprida em até 30 dias após a intimação. Se a União descumprir o estabelecido pela Justiça, terá que pagar multa diária de R$100 mil. O advogado do Sindicato Nacional dos Aeronautas e da Associação dos Aposentados da Transbrasil, Lauro Tadeu Gomes, afirma que apelou ao TRF, alegando que atualmente cerca de 10 mil aposentados e pensionistas recebem aproximadamente 8% dos valores do que teriam direito, e isso envolve o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Essas pessoas estão recebendo, as que sobrevivem ainda, por volta de 8.500, com uma média de idade de mais de 76 anos, né? Estão sobrevivendo com 8% do que fora contratado. 8%. Ou seja, aquele funcionário da aviação que contratou e pagou a vida inteira uma aposentadoria para receber R$1.000 quando se aposentasse por mês, está recebendo hoje R$80. R$80. Então, a situação dessas pessoas, nós recebemos muitos e-mails deles, é desesperadora. Os argumentos foram aceitos pelo TRF, que concedeu a tutela requerida pelo sindicato. Essa decisão, com certeza, trará a esperança de esses 8.500, por volta de 8.500 aposentados, possam viver o final das vidas deles com o que exatamente foi contratado e com o que eles pagaram. Do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, Raine Ravani. O painel de notícias fica por aqui. Locução Daniela Garcia e Raine Ravani. Operação de áudio Ricardo Dornelles. Supervisão editorial Vera Carpes. Coordenação geral Ivani Moraes. Um ótimo fim de semana e até o próximo programa. Você acabou de ouvir Painel de Notícias. Os destaques da Justiça Federal da Primeira Região.